Vamos agora ao terceiro exercício, é a questão número 21. Essa questão diz o seguinte: a figura a seguir mostra dois aros condutores circulares cujos centros coincidem num ponto O. Os aros encontram-se no vácuo, em planos perpendiculares entre si, e os raios com raios de 0,4 π metros. Nos aros, circulam correntes em sentidos horários, de valores I1 igual a 8 amperes e I2 igual a 6. Calcule o módulo do campo magnético em microteslas produzido no ponto O, ou seja, no centro dos dois aros, ok? Centros que coincidem. Bom, novamente é um problema de cálculo de campo magnético resultante. Todo problema dessa forma deve ser resolvido da seguinte maneira. Primeiro a gente determina quais são os sentidos e as direções dos campos individuais criados no ponto onde se deseja calcular o campo resultante. Depois, a gente aplica as técnicas de soma vetorial, que são 4. A gente tem o caso de os vetores terem a mesma direção, ok? E sentidos iguais, a mesma direção e sentidos opostos, direções perpendiculares, onde a gente aplica o teorema de Pitágoras, e direção qualquer em que a gente pode usar a lei dos cossinos ou fazer a decomposição para aí calcular o resultante em cada direção perpendicular, ok? A gente tem essas 4, 5 formas aí. Então, primeiro vamos começar a determinar qual é a direção do campo magnético criado por cada uma dessas espiras, desses aros. Nós podemos começar por qualquer um deles, ok? Eu vou começar pelo campo magnético criado pela corrente I2, pelo fato dessa espira estar no plano da tela. É mais fácil a gente determinar dessa forma, porque é mais fácil de enxergar o que está acontecendo aqui, Quando a situação é tridimensional, às vezes fica um pouco mais complexo. Mas, se eu tenho aqui, olha, a espira que é contida no plano da tela, que é a espira que conduz a corrente I2, essa fica fácil nós determinarmos qual é o campo magnético no seu centro. Lembrando, direção e sentido do campo magnético é determinado pela regra da mão direita envolvente. A gente pode aplicar essa regra em qualquer fonte de campo magnético, ok? Vejam aqui que a corrente ela está circulando essa espira no sentido horário. Então, eu vou escolher um ponto da espira e nesse ponto eu vou observar para qual sentido a corrente se move, vou apontar o meu dedão para esse sentido e vou envolver o fio. A gente pode considerar esse ponto aqui em cima, tá? Esse aqui. Tudo bem, não tem problema. Pode ser qualquer um. Vai dar o mesmo resultado, a mesma direção, o mesmo sentido para qualquer ponto. Então, peguei aquele ponto ali, na parte superior da espira. Vamos considerar aqui, ó, a minha fita de durex como sendo a espira, o aro, ok? Então, eu estou considerando esse ponto. E a corrente está se movendo para cá. A corrente está nesse sentido, ok? Então, eu vou colocar o meu dedão no sentido da corrente. Tá aqui, dedão no sentido da corrente. Só que eu preciso envolver o fio com a minha mão. Então, para envolver o fio com a minha mão, vejam, para que o meu dedão continue apontando para a direita, eu tenho que fazer isso, concordam? Olha, observem, o dedão está para a direita e a minha mão vai envolver o fio. Notem, desse lado, nessa face da espira que está voltada para o meu rosto, o campo magnético está entrando. Nessa face que está virada para a tela, ele está saindo. Então, eu posso afirmar que o campo magnético tem essa orientação. Ele entra no plano da tela, ok? Então, o campo magnético criado pela espira que está no plano da Terra e que conduz essa corrente I2 é um campo magnético entrando, ok? Vejam aqui a minha mão, para ela envolver a corrente, a espira, com o meu dedão apontando no sentido da corrente, eu tenho que fazer isso. Então, olhem, a minha mão
né, os meus dedos indicadores estão apontando para a tela, estão entrando na tela, ok? Agora preciso determinar qual é o campo magnético criado, a direção, na realidade, desse campo, criado pela corrente I1. Essa corrente I1 percorre uma espira que é perpendicular ao plano da tela. A gente poderia imaginar que ela está aqui assim, ó. O plano da tela é vertical, ok? Ela está assim, certo? Vejam, esse plano vertical é perpendicular ao plano no qual essa espira percorrida pela corrente I1 está, ok? Notem, a corrente I1 faz isso aqui, tá? Ela está percorrendo essa espira no sentido horário, como o problema diz. Então, ela vai fazer isso, ó. Ela está aqui, ela vai vir para cá e vai voltar. Ela está fazendo isso, ok? Então, notem, nesse ponto, ela está fazendo isso aqui. Vou tentar pôr uma setinha aqui para vocês verem aí. Não vai dar, não vai aparecer. Vamos ver se funciona. Olha, aqui, ó, a corrente está apontando nesse sentido. A corrente está vindo para cá, assim. Ok? Então, a corrente está vindo para cá, né? E eu quero envolver o fio. Então, para eu envolver o fio, vejam o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso aqui. Ou ainda, aqui atrás ela está para cá. Para eu envolver o fio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Certo? Então, notem. Para onde está apontando o campo magnético criado por essa espira? Está apontando aqui, ó. Vejam, para envolver o fio, a minha mão está apontando na vertical para baixo, ok? Então, o campo magnético criado por essa espira, que tem corrente, né, se propagando, se movimentando no sentido horário, é um campo magnético vertical para baixo. Então, tá aí o campo magnético 2, que entra no plano da tela, e o campo magnético 1, que é para baixo, ok? Vamos lá. Esses campos são paralelos, né, na mesma direção, em direções perpendiculares. Como que a gente pode determinar isso? Vamos pegar aqui o esquema das canetinhas. Esse é o campo, ok? B1, ele aponta para baixo. Esse é o campo B2, ele aponta para o centro da tela, aqui, ó, para a tela. Vocês conseguem perceber que são dois campos perpendiculares entre si? Um na direção Z, o outro na direção Y. E a direção Z é perpendicular à direção Y, certo? Então, são campos perpendiculares. Como que a gente determina o campo resultante? Se a gente tem dois vetores que são perpendiculares entre si, o campo resultante é dado pelo Teorema de Pitágoras, né? Então, nós temos aqui, ó, que o campo resultante tem intensidade elevada ao quadrado igual à intensidade do campo 1 ao quadrado mais a intensidade do campo 2 ao quadrado. E aí a gente resolve o problema. Portanto, temos que B resultante ao quadrado é igual a B1. B1 vai ser μ vezes I dividido por 2 vezes R. Por que, né, μ vezes I dividido por 2R? Porque é uma espira. Lembrem-se, o π aparece para fio condutor retilíneo. Espira é dividido por 2R, ok? Isso tudo ao quadrado, né? Então, temos que colocar um parênteses aqui. Mais B2, μ vezes I, dividido também por 2R. Tudo isso elevado ao quadrado. Ah, essas correntes são diferentes. I1 é igual a 8 e 2 é igual a 6. Então, vou colocar um I1 aqui e um I2 aqui. Ok? Bom, temos então o seguinte. B resultante ao quadrado vai ser igual. Notem que dá para colocar μ sobre 2R em evidência, já que as duas espiras têm o mesmo raio, ok? Então, eleva tudo ao quadrado e coloca em evidência. Fica μ quadrado sobre 4R ao quadrado em evidência. Isso vai multiplicar I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado, ok? Agora, passa para lá essa potência como raiz. Então, B resultante vai ser raiz de μ ao quadrado sobre 4R ao quadrado, que multiplica
I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Dá para todo mundo perceber que esse termo mi quadrado sobre 4πr quadrado sai da raiz, né? Sai da raiz como sendo mi dividido por 2r, a gente tira a raiz disso tudo, e sobra ali dentro raiz de 1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Só que essas correntes são 8 e 6, lindo, maravilhoso, porque a gente já sabe, né? Que vai dar raiz aqui igual a 10. Né? Então, só para colocar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, isso vai dar 100 aí dentro, então a raiz de 100 é 10. Então, fica aqui para a gente que o campo magnético resultante é Mi, que o problema falou C igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, né? A permeabilidade do vácuo, dividido por 2 vezes o raio que é 0,4π. Ótimo que o problema está dando tudo em função de π, então a gente já vai cancelar isso, que multiplica 10, né? Que a raiz ali dentro vai dar igual a 10, ok? Fazendo as continhas aí, ó, simplifica aqui, dá 2, ok? Fica 2π, π simplifica com π de baixo, ok? Aí fica que o campo resultante é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10 dividido por 0,4, ok? Fazendo essa conta, quanto que nós vamos achar? 2 vezes 10 dá 200, 200 dividido por 0,4 vai dar 200 dividido por 0,4 vai dar quanto mesmo? 200 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 4 vezes 10 menos 1. Aqui elas não sabem fazer conta, coloca em notação científica que faz. 200 por 4 vai ser 50. 10 elevado a 7 dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 elevado a menos 6. Parece que tem alguma coisa aqui errada. Aonde tem algo errado? 10 elevado a menos 7, 4 vezes 10 elevado a menos 1. É isso mesmo? 4 simplifica. 50 vezes 10 elevado a menos 6 teslas. Essa seria a resposta. O problema que é em microtesla, ficaria 50 microtesla. Só que, se eu não me engano, a resposta é 5. Tem algum zero a mais em algum lugar aqui, né? Vamos ver. 2 vezes 10 dá 20, não dá 200. Achamos a resposta. Onde estava o erro? Aqui é 20, não é 200. Ok? Não sabe fazer conta não, gente. Pelo amor de Deus. Então, fica aqui o quê? Fica aqui 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. Então, fica 5 vezes 10 a menos 6. Aí dá certo. Aí dá 50. Aí dá 5 microteslas. E aí o problema fica resolvido. Agora sim. Agora tá certo. Ok? Então, estava errado, era 2 vezes 10, né? Porque 2 vezes 10 não dá 200, dá 20. Então, é isso. Com isso, o problema fica resolvido. Ok? Bom, então vamos para o último exercício agora, tá?